Uma boa noite a todos os irmãos. É sempre bom estarmos entre os irmãos e podermos trazer algum assunto que possa alimentar e construir a vida de uma loja. E o nosso tema de hoje é o plano de Deus, ou mesmo o plano divino. Seria muito pretensão eu dizer que estarei aqui hoje realmente relatando com detalhes, em cores, em palavras ou ideias, o plano da divindade. Porque, na verdade, nós somos como formigas tentando descobrir a grandiosidade de uma imensa floresta de hectares e hectares de verde. E, na verdade, é apenas a sombra de uma introdução, de uma pesquisa particular minha, de várias obras que eu pude pesquisar, para apenas introduzir o que isso seria. E eu acho que cada um deve procurar, pelo seu temperamento em particular, se é mais voltado para a ciência, para a filosofia, para a meditação, para o misticismo ou pela religião, buscar a sua compreensão particular. E nisso já se constitui um propósito de Deus. E foram mais de um livro, com certeza, entre eles eu tenho alguma citação de Plotino, nas Enéidas, o tal da Física, de Capra, e muitos outros que estão em casa que eu não ia trazer aqui para os irmãos. E mesmo no livro de Jinarajadasa, onde ele discute os fundamentos da teosofia, onde ele fala algumas coisas sobre o plano de Deus, mas também é muito complexo. Então eu acredito que esse meu assunto ele vai se desenvolver um pouco assim pelo lado místico e também um pouco filosófico. E eu comecei procurando alguns provérbios filosóficos com expressões latinas, onde a primeira deles se discute sobre a questão da dúvida, e depois nós entramos sobre alguns pensamentos mais voltados sobre a necessidade do aprendizado, e que o aprendizado ele pode ser pelo amor ou pela dor. Num dos primeiros, apenas para abrir esse tema, em latim se diz assim, se é que a minha pronúncia será perfeita: dubium sapientiae initium. A dúvida é o início do conhecimento. Praticamente isso ele é um elemento essencial do discurso do método de Descartes. Ou então uma outra que todo mundo conhece, que acho que é a mais famosa no seu discurso do método, onde ele vai apresentar penso logo existo, né? Cogito ergo sum. Um outro provérbio diz: dubitando veritatem pervenimus. Duvidando chegamos à verdade. E um outro, ele entra na obra de Cícero, né, da Tusculana, sobre a dor, sobre a morte e a virtude, onde ele diz que a dúvida é a mãe do saber. E de um brasileiro, Leonardo Mota, que é um escritor, diz: quem mais duvida, mais aprende. A dúvida ela pode ser uma grande aliada, mas ela também pode eliminar o homem, né? E ele não, de repente, pode se esquecer do ideal, da busca de uma verdade ou da divindade. O adepto e mestre Kuthumi, que é um dos inspiradores do movimento teosófico, nas cartas dos Mahatmas, ele diz que a dúvida é um grande empecilho, né, para a evolução.
Quando às vezes nós deixamos que a dúvida barre o nosso caminho, como se fosse a falta de fé, ou a falta de dar a credibilidade ao conhecimento. E não pode ser hoje aqui a dúvida, né, o nosso empecilho de conhecermos um pouco sobre nós. Outros pensamentos, é uma máxima grega, ela diz, já contrapondo um pouco, né? As raízes do aprendizado são amargas, mas seus frutos são doces. Outra se diz, o ser humano não é educado se não for esfolado. E uma variante dela diz, o barro, se não for batido com força, não se transforma em vaso. Nós já estamos tentando perceber que para encontrar e descobrir o significado da vida ou dessa existência, nós devemos, né, passar por muitas experiências para que realmente consigamos nos tornar algo que seja semelhante à luz de onde tudo veio. E uma outra frase aqui, expressão latina, que é muito interessante, que praticamente eu acho que ela está bem dentro daquela que Deus joga dado, né? É um jogo de dados, e esbarra um pouco na ciência quando ela se diz, dinos quasi pilas hominis habenti. Os deuses tratam os homens como bolas. E isso nós vemos até em filmes, né? Filme muito antigo, das Fúrias de Titãs, por exemplo, em que os deuses ficavam manipulando o herói, ora ele põe num lugar, ele coloca no outro, ou seja, ou então Hércules, né, e os seus 12 trabalhos que ele precisa desenvolver, e os deuses ficam como que brincando conosco. Na verdade, são as manifestações das diversas formas e forças da divindade ou da natureza que nos impelem a encontrar a sua origem e essa verdade contida dentro de nós. Então toda a verdade do universo, ela se encontra escondida no próprio ser humano. E se nós não nos descobrirmos, não nos encontrarmos, então nós não vamos descobrir esse mistério da vida. Geoffrey Barboca, no seu livro Plano Divino, que é um livro que infelizmente ainda nós não temos a tradução dele em inglês, ele praticamente tenta sintetizar na sua obra, que é muito extensa, sobre esse propósito de Deus. Mas antes de nós entrarmos, é interessante que ele nos esclarece a palavra divino, que se diz que vem da raiz sânscrita Daivi Prakritiki, ou Devi Prakritiki, que quer dizer luz universal ou primordial, e classificada por alguns ocultistas como a luz do Logos. Esse termo, né, da Devi ou Daivi Prakriti, ele é um termo composto de Devi, que quer dizer divino ou celestial, mas como substantivo quer dizer divindade ou ser, e é proveniente do verbo div, D-I-V, né, que quer dizer brilhar, daí o seu sentido de luz, e Prakriti, que é a substância original. Ele ainda afirma, geralmente é traduzido como a luz do Logos imanifestado, ou o primeiro Logos, que é o aspecto pai da cristandade, né? E em sua diferenciação se torna Forrat, que é a força elétrica ou vontade. E é também a natureza em geral, ou a matéria no mais alto sentido, desde que o mais denso e grosseiro, no caso mineral,
até o mais sutil e etéreo, como o éter, a mente e o intelecto. Ou seja, ele está permeando tudo, do espiritual ao material. No esoterismo vedantinos, Daivi Prakriti é a luz manifestada através de Ishvara, ou seja, o Senhor ou Deus pessoal, o Espírito divino no homem. E aí ele diz também que o Logos é uma e ao mesmo tempo a mãe e também a filha do Logos, ou o Verbum de Parabrahma. Enquanto que nos ensinamentos transhimalaicos é na hierarquia da teogonia alegórica e metafísica a mãe. Aí está dando o sentido de matéria, o espírito materializante. Ou a matéria abstrata ou ideal, chamada Mula Prakriti, ou a raiz da natureza. Então ele tenta, antes de discorrer sobre o plano divino, definir um pouco esse conceito de divindade. Eu acho que até se torna complexo de tantas coisas que eles tentam passar para nós. Agora, ele tenta sintetizar naquela sua obra e nas suas explicações 8 leis. Se nós, nos aprofundarmos e descobrirmos e vivenciarmos essas 8 leis no qual ele desenvolve em toda a sua obra, são umas 300 páginas, explicando sobre essas leis, nós compreenderemos, pelo menos em parte, o propósito da vida em si, deste plano divino. A primeira lei que inclusive já foram faladas aqui em outras palestras, que é a lei de periodicidade. E que lei, na verdade, é essa? É uma doutrina da constante renovação, que sempre há um processo de manifestação e renovação. E para isso tem um sentido de existência. A segunda lei é a lei do ajustamento, que é a doutrina do equilíbrio e da harmonia. Inserido aí, com certeza, a lei do karma, e mesmo dharma, causa e efeito. Quer dizer, só essa segunda lei acho que nós levaríamos aqui a nossa vida, nossos 70 anos de existência, 40, 50, sei lá o que for, para termos a compreensão dessa própria lei. A terceira lei é a lei da unidade essencial. O que ele vai dizer na sua obra, discursando alguns capítulos sobre essa unidade essencial? Os seres que formam o universo e vivem nele estão todos conectados por causa do laço comum de origem em unidade com a lei. Ou seja, que há um princípio uno e universal da qual nós procedemos e somos unidos. Mais para frente eu estarei citando Plotino por conta exatamente por conta dessa lei, quando ele fala da questão da unidade e quem será esse uno. A quarta lei é a lei do autodesenvolvimento ou desabrochamento da vida em si. Ou seja, é a doutrina da identidade essencial, do conhecimento, dessa essência divina, que nós vamos descobrindo através de 11, que são períodos vastíssimos de anos que uma mônada percorre para atingir o seu desenvolvimento. A quinta lei é a lei do movimento, é a lei do movimento incessante. Foi curioso que nessa quinta lei, quando a senhora Radha Bunier esteve aqui no Brasil, lá em Brasília, eu questionei a ela por que nós precisamos evoluir, sendo que todo o processo evolutivo já estava contido na mente do Logos, e ele já saberia o que ia acontecer conosco do seu princípio ao fim, E o Alcir engatou na minha mesma pergunta, assim, e por que nós precisamos vir sempre à existência, sempre a reencarnar, o ser está sempre reencarnando? Ela
falou muitas coisas em relação à questão da ciência, mencionando a biologia, entre outras, né? Mas a única coisa que me fixou foi quando que ela disse que essa existência vem por conta de uma lei, que é a lei do movimento incessante, que é a mente do Logos em funcionamento, está sempre criando, e nós seguimos aí a sua vontade. E a nossa vontade própria individual, que é da nossa essência, a mônada, é em comum acordo e unidade com a do Logos. Para nós já termos a compreensão do objetivo desse plano divino, desse plano de Deus. A sexta lei é a lei setenária. E ela se subdivide, ou seja, tentando se explicar o que seria essa lei setenária. Ou seja, a compreensão da doutrina das esferas, na verdade. As camadas que subdividem o universo. Para a ciência nós só temos esse universo físico e material. E os outros? Né? A doutrina das raças, né, que são 7, e a evolução dessas raças, que também se subdivide em 7 sub-raças. E cada raça, o homem descobre um propósito deste plano da divindade. E a doutrina das rondas. Para cada raça, ou grupo de raças, eu tenho determinadas rondas que esse nosso planeta, que está inserido num processo de cadeia planetária, que eu acho que também foi até já discutido vastamente esse plano assim. Então veja bem, dentro de cada lei nós temos um assunto dentro da literatura teosófica tentando explicar isso aqui. Então é o que eu digo, que esse meu tema é apenas uma pequena introdução da necessidade de nós, seres humanos, de buscarmos essa compreensão. E ela pode vir no processo de estudo, de meditação, de contemplação da vida. Quando nós, de repente, num relance, nos deparamos na janela, né, de um ônibus, você está viajando de um ponto A a um ponto B, e lá você vê um campo muito florido, e você se depara a contemplar as cores e as formas daquilo, o porquê que de repente algo nos leva a ter a nossa atenção aquela vida que se manifesta, porque essa essência de vida está em nós, e ela nos estimula a compreensão e o propósito do nosso ser. A sétima lei é a lei de compaixão, ou seja, a doutrina das duas sendas, ou o caminho. E essas duas sendas, nós temos que escolher nesse processo evolutivo do conhecimento da evolução das sendas. Que a primeira senda é a da libertação. É o indivíduo que, ao alcançar a compreensão de si mesmo e unificando-se com Deus, ele entra para aquilo que os budistas chamam de nirvana e se perde aí no espaço-tempo durante milhares e milhares e milhares de anos. Ou então ele segue uma segunda senda, que é apresentada na obra A Voz do Silêncio, de HPB, que é a senda da renúncia ou a senda das aflições, onde nós, como individualidades que alcançamos a libertação, que alcançamos a condição de não precisar mais renascer, mas escolhemos nascer com o objetivo de acelerar e auxiliar a cumprir o plano de Deus na Terra e ajudando aqueles outros seres humanos que ainda buscam esse conhecimento, do qual eles esqueceram. A oitava lei é a lei do surgimento do ser. Sabe lá o que ele quis dizer com isso, né? Eu trouxe para cá, até está tudo entre aspas, literalmente o que ele coloca. Repetindo, a lei do surgimento do ser. Tudo surgiu de Akasha, ou seja, aquilo que registra tudo, né? Tudo que se faz no campo material, mesmo espiritual, é registrado por essa força de Akasha. Tudo que surgiu de Akasha em obediência à lei do movimento, que é obediência a essa quinta lei.
é inerente ou próprio também de Akasha. E após ter ocorrido uma determinada existência, essa doutrina se desenvolve na doutrina do conhecimento universal. Então, essa lei do surgimento, ela soa para mim como o indivíduo que, através do próprio conhecimento, que já está registrado em um plano maior, que está de acordo com essa lei de movimento, e é a lei que registra tudo no éter, no espaço, nós ressurgimos também como ser para criar. Bom, eu acho que nós temos aqui que admitir realmente, né, que esse assunto ele pode estar além do nosso alcance. E realmente o está. Agora, ele está no atual estágio evolutivo que nós possuímos, das nossas faculdades intelectuais ou mentais, né, que nós temos no momento. Agora, vamos daqui, oxalá, em próximas ou 2 ou 3 vidas futuras, ou talvez muito mais do que essa, desenvolver essas nossas faculdades. Mas essas faculdades, elas só virão e se desenvolverão plenamente se nós fizermos o esforço para descobrir. E nisso está contido, obviamente, o sofrimento pelo qual nós passamos. Agora, esses pensamentos todos mostram para nós que Deus tem um plano. Esse plano já foi traçado, já é conhecido, com toda certeza. A nossa ciência, vejam bem, a nossa ciência, ela tem uma teoria da evolução. Ela reconhece a realidade de um desígnio na natureza. Ela percebe que algo está aí funcionando. Ela não vai afirmar que isso é Deus, tem lá alguém controlando, com toda certeza. E nem deveria, né? Porque a concepção de Deus, dependendo de como nós pensamos o que é Deus, ou se tornar ser Deus, ela pode ser errada também. Mas ela diz, mas há outras correntes, né, que diz que a estrutura do universo se revela à mente de um puro matemático e que combina com a afirmação dos maçons quando diz que Deus, ou o divino, sei lá o que for, é o grande arquiteto do universo. Aí nas palavras, né, do Fritjof Capra, no seu livro Tal da Física, eu consegui extrair para tentar confirmar essas ideias. O objetivo central do misticismo oriental consiste em vivenciar todos os fenômenos do mundo como manifestações da mesma realidade última. Isso ele está também citando o que ele pesquisou, né? Essa realidade é vista como a essência do universo, sustentando e unificando todas as coisas e eventos que observamos. Aí ele diz, os hindus chamam-na de Brahman, que seria o primeiro, o impessoal, o supremo, o incognoscível, aquilo obviamente que não pode ser conhecido, o princípio do universo, de cuja essência emana tudo e do qual tudo retorna. E lembrando que Brahma vem da raiz Bri, que é o seu sentido de crescer, estender-se, desenvolver-se, expansão. Os budistas dão o nome de Dharmakaya, o corpo do ser ou um corpo espiritual, glorificado. Os taoístas vão chamar de Tao, né, que é um curso ou via, sabe lá que definição pode estar na mente ou na cabeça de Lao Tse, que desenvolveu. Então, veja bem, cada um afirma, voltando para Fritjof Capra, cada um afirma que essa realidade transcende nossos conceitos intelectuais e desafia qualquer descrição. A característica central de sua natureza reside no fato de que esta se manifesta em formas incontáveis.
que esta se manifesta em incontáveis formas que assumem sua existência e se desintegram, transformando-se em outras formas num processo sem fim, que é o propósito para que nós possamos evoluir. Essas formas, elas vêm ao surgimento, elas se tornam vida, elas se transformam, retornam à vida e vão continuar devido a esse movimento incessante. Mas a cada vez que ela vem e vai, ela se torna mais forte, mais bela, tem um ritmo diferente. A natureza expressa isso. As próprias flores, por exemplo, na medida do seu processo de você planta uma rosa no seu jardim, à medida que uma rosa morre e outra renasce, ela renasce com a experiência daquela que já sofreu as intempéries da natureza, sofreu lá com o intemperismo químico e físico do tempo, e ela vai adquirindo resistência, e ela ganha mais cor, ela ganha mais vida, ela ganha mais perfume, porque ela vai como que evoluindo e se transformando. O plano de Deus, então, em síntese, ele é dinâmico. É como o cosmos, nas palavras supostamente tendo sido introduzida a Pitágoras, né? Ele diz, essa palavra engloba as conotações de ordem, perfeição, beleza, que por sua vez é a antítese do caos. Isto é, a interação das partes do todo, da mesma forma como interagem os vários órgãos das criaturas vivas. O cosmo pitagórico, então, seria como um enorme relógio com todas as suas engrenagens muito complexo e que nós teríamos que estar sabendo como isso funciona. Agora, como isso vai ser percebido? Para pessoas um pouco mais sensíveis, né? Com toda certeza que ela tem toda uma habilidade, ela vai perceber a organização disso. Ela vai conseguir lá encontrar os sinais do arquiteto, né? Desde uma minúscula semente até os corpos celestes. O Osmar comentou aqui na palestra dele a tríplice evolução, né? Nós vimos com uma sessão de imagens e conseguimos ver realmente a complexidade, né, que tem a vida para evoluir. E como a nossa ciência é obrigado a admitir, né, que com toda certeza há mais estrelas nos céus do que grãos de areia na praia. Isso realmente é um dado importante. E nós teremos em breve a palestra do nosso irmão Carlos Conte, que vai discursar sobre os avatares de Vishnu, onde estes seres vêm com o propósito de nos auxiliar a compreender a vida e o seu propósito. Então acho que todas as palestras que foram dadas, elas vão se completando e vai culminar na palestra do nosso irmão Carlos. Então vocês não podem perder, até para ter o conjunto desse mês de fevereiro, que foi basicamente a essência da vida e todo o seu propósito. A sabedoria de incontáveis eras determinam, sem excitação, abre aspas, que cada parte do desígnio da natureza reflete o plano de uma mente divina. Fecha aspas. Esse plano só pode ser o plano da evolução, e não há outro. A mente divina ou do Logos dirige todas as atividades dentro deste vasto corpo, que é o nosso sistema solar. Quando o ser humano estuda a criação, ele pode vislumbrar alguma coisa de seu esplendor. Do ponto de vista, então, por exemplo, do coração das pessoas mais místicas, essa mente divina manifesta-se como um amor infinito em tudo aquilo que ele pode perceber e ele pode ver. Como, por exemplo, no reino animal, é fantástico, numa ocasião que eu pude presenciar, né, uma loba que, com todos os seus lobinhos, foi atacada e, infelizmente, de um outro predador, ficou lá abandonado os outros 3 filhotes. Mas uma outra loba da mesma espécie, compadecendo daquele sofrimento, adotou. E aí o marido, digamos, o parceiro daquela loba,
se viu obrigado a trabalhar muito mais. Ele deve ter algum diálogo entre eles que a natureza favorece, e isso, o cara depois se obrigou a trabalhar muito mais em dobro para sustentar os seus e aqueles que ficaram órfãos. Vejam bem aí o aspecto da natureza, como ela se manifesta, um dos aspectos do segundo logos do filho, que também é maternal, que é a maternidade, né, que é inspirado por aquela força divina que nós chamamos como a mãe divina, ou a estrela do mar, né, alguns chamam de Nossa Senhora. Nós devemos imaginar que força realmente é essa nesse aspecto desse ser que traz a maternidade como a manifestação do amor e da compaixão, trazer a vida à existência, o plano do nosso Pai, o Criador. Então, agora, da mesma maneira, é para aquelas pessoas, né, que têm uma imagem, né, uma imaginação artística, que vê tudo como uma infinita beleza, que tudo que ele olha, ele percebe, para ele tem um contexto nos traços, nas cores, né, de tornar algo belo. As pessoas que têm essa sensibilidade, trabalham com a arte em si, elas conseguem, pegando uma rocha, um fragmento de rocha, de pedra, de qualquer lugar, e ela consegue colocá-lo num contexto que aquela arte e aquela rocha se sobressaem em beleza, porque eles conseguem perceber, né, não é propriamente a mente, é aquilo que está além da sua mente, que é a sua intuição, né, que conhece no interior da sua alma a beleza de tudo e vai depositar, né, aquele objeto num determinado local onde ele se sobressai e as pessoas olham, nossa, mas que bonito, eu não tinha percebido isso. Mas alguém tendo essa sensibilidade, consegue criar um quadro, uma pintura de uma maneira, de uma disposição de objeto que nos faz perceber o belo que ele percebe muito mais do que nós. Então nós precisamos sempre de alguém que nos ajuda. Então todos somos instrutores de todos. Quando a mente contempla as suas atividades na natureza visível, revela-se-lhe um fascinante desenho geométrico. E há uma célebre frase que é atribuída a Platão, né, que Deus geometriza. Então assim, quando pudermos contemplar com os nossos olhos e ponderar, aí os olhos do coração ou da mente, dependendo do nosso temperamento, né, e ponderar aquilo que as pessoas nos dizem, com certeza nós vamos perceber aí a ordem, o ritmo e a beleza de tudo. Nada está naturalmente parado. A evolução, então, para todos os seres é a meta do Logos, ou o Pai. E esse Logos, na verdade, ele é o Uno. E segundo Plotino, ele diz sobre o Uno: o Uno é todas as coisas e nenhuma delas. Ele é o princípio, aqui acho que a expressão é arque, de todas as coisas. E aí vem do grego, que quer dizer princípio, esse arque ou arche, não sei se a pronúncia é essa mesmo, agora me foge, que é o princípio, origem, e segundo Aristóteles, princípio ou fonte ou causa. Então, esse uno, ele é todas as coisas. E se não é nenhuma delas, no entanto, é todas as coisas de um modo transcendente, pois de certo modo elas, as coisas, provêm e estão no uno. Quer dizer, não há escapatório, né, de que tudo que está no nosso ambiente está preso nessa unidade essencial. Já dizia a senhora doutora Nibes, até a poeira que às vezes é invisível aos nossos olhos no chão faz parte dessa vida una e universal. Aí se vem a pergunta, né? Qual a nossa meta? Descobrir o uno ou o não ser? Ser com letra maiúscula. Agora, o uno não é algo,
não é inteligência. O uno é o mistério que nós buscamos. Esse é o mistério que cada um de nós precisa descobrir por si só. É como na sala de aula, né? O professor pode transmitir ao aluno a cultura que ele possui, mas o aluno também precisa buscar, porque aquela cultura do professor só se torna vida quando o aluno experimenta, né, por si mesmo aquele pensamento ou fala do professor nas circunstâncias do mundo que o envolve. Assim somos nós com conhecimento divino. Mais uma vez Plotino. Como todas as coisas provêm do uno, que é simples e não tem em si multiplicidade alguma, e nem mesmo dualidade, o que pensar? Ele responde: é pelo fato de nada haver nele, no uno, que todas as coisas provêm dele. É até meio complicado pensar sobre isso, né? Mas aí ele tenta esclarecer. Para que o ser possa existir, o uno não é ser, mas sim o gerador do ser. Aí ele existe, porque ele cria. Nada possuindo e nada buscando em sua perfeição. Não há preocupação. A preocupação, acho que ela existe, vou colocar a preocupação entre aspas, talvez, no nosso ser pessoal, a nossa mônada que nos trouxe a existência. Porque ela precisa descobrir isso, não o Criador, ou Uno. Repetindo, o ser, nada possuindo e nada buscando em sua perfeição. O Uno transbordou e sua superabundância produziu algo diverso dele mesmo. O que foi produzido voltou-se de novo para a sua origem, como ele recolhesse no seu seio. E contemplando-a e sendo por ela preenchido, tornou-se a inteligência, o ato de deter-se, repetindo, o ato de ter-se detido e se voltado para o uno deu origem ao ser. O ato de ter contemplado o uno deu origem à inteligência. O ato de ter se detido e se voltado para o uno, a fim de contemplá-lo, tornou-se simultaneamente ser e inteligência. Desse modo, tornou-se semelhante ao uno por contemplá-lo. Repetiu o ato do uno e emitiu um grande poder, a essência da inteligência, a alma que vê a existência. Bom, quando eu li lendo tudo isso e outras coisas, se faz pensar o quê? Que o uno se torna existente através da sua criação. Ele cria as suas mônadas, que ao contemplá-lo projetam algo de si mesmo, que é a alma que vem à existência, aquele princípio reencarnante que evolui para voltar ao ser, à mônada, e esta ao Pai. Exatamente a imagem que o irmão Osmar colocou na tríplice evolução, que é uma luz maior, como se fosse o Logos, e aqueles pontos menores indo em direção àquela luz. Então, esse é um dos propósitos. Ou seja, aqui é como se fosse até a parábola, em certa medida, do filho pródigo, do Criador que deixa a sua substância, dá a ele vida para que venha ter a experiência e retorna ao Pai, glorificado, inteligente, e que cria de si novas manifestações para a existência. É o plano de Deus. Eu acho que é assim que ele procede, e sabe lá como deve funcionar em outros universos, porque ele está sempre criando e recriando. Isso nós estamos falando do nosso sistema solar. Imagine, né, de uma galáxia ou de outras galáxias, do universo como um todo, que abrangendo esse conceito de cosmos. O Sr. Ginarajadasa diz: o plano de Deus, aqui nós vimos até a questão da consciência, agora ele entra na forma.
O plano de Deus também está para as formas. Elas evoluem em formas geométricas. As leis que a regem são inspiradas por uma inteligência superior. Ou seja, a mente de Deus materializando o seu arquétipo ou ideação através dos anjos construtores ou devas, né? E este tem aos seus cargos os espíritos da natureza que materializam na matéria estas formas que a mente divina deseja que sejam, com certeza, construídas. Entra aqui, na verdade, em jogo o número e a geometria, como dizia Pitágoras, ou seja, o universo está construído, segundo ele, segundo o número. E nós podemos ver essas formas em tudo que, com certeza, possamos olhar ou observar. Até me lembra aqui, nosso presidente, Ricardo Lindo, um livro que ele trouxe da Inglaterra, onde é feita uma análise das cartas dos Mahatmas. E a surpresa é, quando fizeram a ampliação da letra do mestre, viram algo interessante, que a tinta, na verdade, que dá a impressão que é manuscrita, ela é por pontos, assim como é a impressora quando ela imprime, né, as letras e textos que nós desejamos, para termos uma ideia. Há um mistério, então, não é só a materialização, mas o mistério é como se o Mahatma tivesse aí já a impressora etérica aí numa caixa, emitindo aquela carta para ele. É isso? Impressora a jato de tinta, é isso mesmo. E realmente ele mostrando várias formas de ampliações, o interessante que era isso aí. Inclusive isso aí é um livro que tem que ser traduzido para que nós também possamos estar estudando. Mas como ele tinha acabado de adquirir, ele ainda não tinha realmente a ideia se realmente era esse o ponto. Mas, discutindo aí, ele falou, olha, acho que vai chegar nesse ponto aí, né, sobre a existência dessa impressora nos outros planos aí, para fazer uma piadinha, né? Bom, então, se diz então que o ritmo, assim também é o ritmo e estrutura e movimento criando, obviamente, a música, né? Então o universo em si, ele compõe a música, né, ao executar as suas tarefas, né? Se diz que os elétrons, né, átomos como um todo, eles, ao percorrer o seu movimento que eles devem fazer, seja lá de que maneira, eles provocam ondas, ou seja, vibração. E provavelmente para as pessoas que são clariaudientes, né, e também possam serem clarividentes, elas podem, com toda certeza, perceber o som que eles fazem. Daí vem o sentido das músicas das esferas, do nosso sistema solar. Ele tem o seu som, tem a sua nota musical no processo da ideação e criação do Logos. Então, ordem, ritmo e beleza se evidenciam à nossa mente quando examinamos, né, as formas. Aí diz o Generajadasa, quando ele, na sua percepção, e o próprio Udibita, na sua clarividência, vendo os elementos químicos, isso é presenciado. E ele dá o exemplo aqui dos 5 sólidos platônicos, né, como o tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Eles, na verdade, às vezes representam e como que dão a estrutura até desses elementos químicos. Aí ele cita alguns, né? Por que o cálcio um tetraedro e o fósforo um cubo? Por que realmente eles aparentemente apresentam essas formas, não é verdade? Então Deus, ele vai realmente criar através da geometria, né? E assim ele vai construir o seu sistema solar. Os elementos, na verdade, eles têm um papel a cumprir. E está contido nele o propósito dessa existência, né, do que ele precisa cumprir. Por que eles têm lá que se combinar? Por que o óleo não vai se misturar com a água? Né? Por que um fica acima e outro fica abaixo? O óleo está acima e a água se põe abaixo. Tudo nisso aí tem um propósito aí realmente da própria natureza. Então
Então, cada um, então, é um espelho da inesgotável plenitude da vida divina. Cada um, se comparando menor, é um animal, tanto para fazer baixar à terra as energias dessa vida, como para levar-lhe para cima e para o interior, a resposta dada pela natureza. Então se diz, quando se observa os minerais, constata-se a riqueza de detalhe nas formas geométricas. Por exemplo, até os cristais. Quem aqui já não viu um cristal? Vê a precisão, né, como eles crescem naquela disposição geométrica. Que mistério realmente está contido nisso? Está aí um propósito, plano desse divino com que ele quer para aquelas formas. Então, cada mineral, então, ele vai trazer aí um projeto dessa divindade. Cada planta também está construída ritmicamente. Então, veja, a disposição das folhas nos raminhos, esses ramos aí no ramo maior, depois nos troncos, criando lá toda a estrutura. Né? Vejamos aí a beleza de flores tão simples como a margarida, com seus centros e pétalas, na verdade, os lírios, né? E entre muitas outras variantes de flores, nós vemos as suas disposições como orquídeas, é belíssimo. E encontramos lá os desenhos dessa divindade, desse arquétipo, né? Agora, a vida no reino animal, né? Podemos dizer que essa não é tão apurada essa geometria, mas já na concha, por exemplo, também nós temos lá leis matemáticas das suas curvaturas, naqueles aspirais, né? Câmaras lá dentro, que praticamente parece que só tem um vácuo de tanto aspirar que elas vão se... Como é que aquilo se combina e se determina? Não é verdade? Ou outros animais mais complexos, né? Como as zebras, segundo se diz, né? As listas das zebras são como a nossa impressão digital, não tem uma igual. É dado aí pelos próprios zootecnistas que estudam os nossos cientistas, e assim vai, né? Assim funcionam, obviamente, todas essas leis, né? E dentro delas estão lá aí do ritmo, né? Movimento, mecânica na musculatura do próprio animal. Isso tem toda uma síntese de um projeto que cada um de nós devemos observar até em nós mesmos, porque nós temos contido em nós toda essa evolução desses reinos passados. Quantos milhares e milhares de anos, né? Milhões, aliás, de anos foram precisos para que a gente chegasse nessa condição. Então, essa evolução da divindade em nós, ela está voltada para toda a vida, mas principalmente para nós. E compete a nós a compreender esse propósito. Quando nós dizemos que a vida está em tudo, a vida evolui e a vida não morre, é porque nós somos essa vida. Nós somos esse projeto da divindade. Só que a descoberta é um mistério no qual nós estamos inseridos. E infelizmente nós sofremos o esquecimento. E não sabemos que somos esse ser que palpita no centro do nosso coração. No livrinho aqui da obra Aos Pés do Mestre, nós temos aprende a distinguir a Deus em todos os seres e em todas as coisas, não importando quanto mal possam aparentar superficialmente. Pois auxiliar o teu irmão através do que tens em comum com ele, que é a vida divina. Aprende como despertá-la nele, aprende a invocá-la nele, assim tu salvarás teu irmão do erro. Deus então está presente em tudo, e que se nós sabemos dessa verdade, a reconhecemos, seja através do conhecimento científico, filosófico, através da experiência mística ou religiosa, é nosso dever então, da maneira que nos é possível e no momento que isso é oportuno, falar sobre isso.
como se diz no livro A Voz do Silêncio, né? A inação num ato de misericórdia torna-se um pecado mortal, então nós devemos agir. Se alguém bate à nossa porta ou está à nossa frente, naquele momento é porque os desígnios de uma força maior o colocou até nós. Então nós temos que agir. Assim fez, né, o grande discípulo que hoje é adepto, Jesus, quando encarnou nele a presença do Cristo. E ele fez lá todas as suas toda a forma de manifestação da caridade. Ele foi a personificação daquilo que é o amor fraternal para com todos os seres. Vejam bem, ele não via mal em nada. Eu já disse aqui uma vez, acho que outros também disseram, né? Quando os discípulos estavam caminhando no deserto, vocês devem lembrar bem disso, daquela passagem, que tinha um animal morto. Cada discípulo passava e comentava algo negativo, do cheiro disso, daquilo que fedia. Jesus parou, olhou, que belas dentaduras tinha esse animal. Então, é ver o belo e o positivo, a vida em tudo. Porque mesmo naquilo, a vida. Em tudo. Bom, o nosso amigo General Jadaz, ele diz, né? A alegria, diz Raja, para abreviar o nome dele, que é o fundamento de todos os processos da natureza, deve cada um senti-la por si, extraindo-a de suas próprias experiências. O amor, então, é o cumprimento dessa lei. Amor e alegria é o coração de todas as coisas que nós temos, e nós devemos experimentar isso. Devemos fazer da tristeza, do sofrimento, um aprendizado e rir disso. Nós estamos, infelizmente, aprisionados na roda de Sansara, que é a roda de nascimentos e mortes, e também aprisionados nessa lei do karma, daquilo que é fruto das nossas ações, que o resultado sempre vem depois. E se nós sabemos que tudo que fazemos há uma reação, cumpre então nós sermos justos e pensarmos mais de uma vez sobre o que nós vamos fazer, para que não soframos depois os resultados, né? Eu quero encerrar com um lindo poema, não sei se eu já li ele aqui em uma outra ocasião. Esse poema está também no livro do Plano Divino, de Joffre Barboca. Felizmente são 7:05, dá para a gente depois nós fazemos uma grande discussão sobre isso aqui. É chamado de Atman Gita, que quer dizer a canção da mônada. Eu acho que esse poema seria o suficiente para essa palestra, porque ele sintetiza tudo, o propósito de Deus, que é a evolução para todos os seres. E começa assim: da fonte infinita do todo, a própria fonte do ser, eons após eons eu vim. Procedendo como uma centelha da própria chama, de nada consciente senão da transcendente glória, começando uma cíclica jornada, cobrindo incomputáveis períodos de tempo, descendo das regiões de fulgor estrelado, espelhando o seu flamejante brilho, livre de todos os mantos da forma, eu podia transportar-me para qualquer ponto nos vastos âmpidos do espaço. Através de sistemas solares ou universos galácticos, sem ter sentimento algum de percepção, entretanto, eternamente impelido para a frente e para baixo, irresistivelmente atraído para as regiões da densidade, descendo cada vez mais
estágio por estágio, atraído para os reinos da forma. Lá eu reuni vestimentas pertencentes aos reinos do fogo, do ar, da água e da terra. Demorando-me um éon em cada reino, sempre procurando uma permanente morada. Por fim, eu emergi dos reinos sutis e tornei-me manifesto em um mundo material, confinando em um voltório cristalino, onde o prístino resplendor da própria chama era refletida. Após longos éons e ciclos, eu adquiri novas vestes, onde douradas gemas e resplandecentes brilhantes permutaram-se em beleza e simetria de forma, em cor e fragrância, onde a fulgente luz solar estimulava o anseio de um retorno ao remoto lar, cada vez mais distante nas alturas. Com a passagem de mais éons, eu entrei em outro reino, tendo agora o poder de mover-me de lugar para lugar, capaz de apressar o meu caminho uma vez mais. Então, ao entrar em veículos de sangue quente, vieram novas sensações de devoção, sacrifício e amor. Por fim, despertei, descobrindo-me como membro das hostes do reino humano, aprendendo a transmutar o poder do amor, pulsando em harmonia com o divino plano. Agora, sob a regência dos imperiosos Anri, que são os filhos da mente, estimuladores da humanidade, conscientemente posso eu esforçar-me em acelerar o meu caminho para atingir o conhecimento de Atman. Como a centelha procura retornar à chama de onde ela se lançou. Sempre no movimento ascendente, ainda mais alto do que os turbilhonantes palácios dos planetários Lás, que são regentes planetários ou vigilantes ou logoi, aqueles que regem planetas, mais alto mesmo do que os primeiros 7 filhos da luz, ultrapassando flamejantes sóis e rastros de fugídios cometas, galáxias e ilhas de universos, mais alto mesmo que o Sol central espiritual, porque eu aprendi a dizer Aham Evam Parabrahman, traduzindo, eu sou na verdade o ilimitado. Eu acho que esse poema, que é a canção da Mônada, ele traduz o plano do Logos para a vida, do projeto do Uno, da alma inteligente que cria a Mônada, da descida da essência elemental, que se tornam no reino mineral, que vão atingir o reino vegetal, atingir o reino animal, estabelece-se o reino humano, super-humano, e vai, inclusive, acima do próprio plano, porque também nos tornamos Deus.